Olá, sagitarianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura geral e atemporal para o signo Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Eu vou usar esse tarô que está ali, The Relative Tarot. O link para adquirir ele está aí na descrição. Então, se você quiser me ajudar, você pode comprar com o meu link, ok? Ele, na verdade, a abordagem dele seria ancestrais. Eu comprei com uma ansiedade bastante grande, assim, com uma expectativa, não ansiedade, né? Com uma expectativa muito grande a respeito do livro, mas achei fraco o livro. Porém, as cartas são bem legais, vem umas cartas a mais. Fica aí a dica. Vamos lá. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Três de paus, rei de copas, 4 de paus. Bom, a largada aqui da leitura já diz que vocês estão numa fase de expansão, principalmente no que tange as questões emocionais, porque vocês entraram aqui num outro nível de maturidade, tá? Provavelmente vocês estão conseguindo, né, também, né, dentro dessa perspectiva, equilibrar o aspecto expansivo do 3 de paus com o aspecto da maturidade emocional para lidar com algum tipo de estrutura. Então, por exemplo, mas eu sou uma pessoa que gosta de conhecer muita gente, né, sou uma pessoa muito dinâmica, não sei, às vezes num relacionamento sério é complicado. Pode ser que para quem estava num relacionamento sério, você passou por alguma situação aí, de desarmonia, exatamente por não conseguir equilibrar estas duas coisas dentro da relação, que obviamente depende muito também do outro lado, né, do entendimento do outro lado, da própria relação e também da sua perspectiva. A gente está vendo a perspectiva de Sagitário, ok? Então, penso eu que independente se o outro lado ou não evoluiu junto, ou se o problema era só de um lado ou de outro, a ideia é que você está conseguindo encontrar aqui um meio termo, né, para estas suas aspirações, né? Então, de expansão e de estrutura, tá bom? 9 de espadas, 2 de ouros e o 2 de espadas. Bom, eu falei que vocês estavam conseguindo, eu acho até que vocês estão caminhando, conseguindo, acho que não, vou mudar isso, né? Não exatamente conseguindo, eu acho que o grande desafio, ainda você está dentro do processo desse desafio. Pode ser que alguns já sintam que estão chegando nesse equilíbrio, né? De expansão, de uma certa liberdade individual, dentro de algum tipo de compromisso, tá? Isso se for no trabalho, é uma expansão no sentido de você poder colocar os seus projetos em prática, né? Colocar aquilo que você veio fazer de uma certa forma diferenciada com aquilo que a estrutura exige, não é? E para isso eu preciso ter uma questão emocional? Aqui está aparecendo que sim. O rei de copas sempre vai falar da maturidade emocional numa pessoa que tem a maturidade emocional. Por que eu acredito nesse aspecto? Porque são cartas positivas, só o 9 de espadas que é uma carta mais complicada, né? Que está aqui rodeando o rei de copas. É claro que eu acho que o caminho desse rei de copas é essa maturidade, mas eu acho que ele encontra as dificuldades, né? Porque, como eu falei, quando a gente está lidando com relações, em geral, a gente depende muito do comportamento do outro também. A gente não depende, claro, da gente depende da gente. Se a gente fosse um monge budista, mas nós não somos, né? Então, a gente pode também se perdoar pelo fato de repente, não ter sido uma flor um dia, porque você também tem seus medos, né? Então, essa que é a questão. Eu sinto que vocês estão caminhando no sentido de encontrar esse equilíbrio, de encontrar essa estabilidade, né? Principalmente dentro das suas relações, só que isso tá... quando eu vejo o 2 de ouros, depois confirmando com o 2 de espadas, eu sinto que vocês estão indo um passo de cada vez, indo bem devagar nesse desenvolvimento e às vezes vocês ficam bem cambaleantes, tá? Sabe, você fala, será que eu uso a razão, uso a emoção, né? O que eu faço? Uso a intuição, que de certa forma é usar os dois lados ao mesmo tempo,
Ah, então, eu acho que vocês estão precisando também aqui, o 2 sempre vai falar de algum tipo de escolha, né? De 2 caminhos. Integrar, escolher. Sempre a escolha correta, de certa forma, é integrar, né? E o 2 de espadas traz a ideia de que eu preciso, mesmo eu integrando todos os lados, né? Todos os aspectos opostos, em algum momento, no caminho da nossa jornada, a gente tem escolhas, né? Que vão representar renúncias. Porque nem, assim, toda escolha é uma renúncia de alguma coisa, só que algumas, vamos dizer assim, elas têm a característica da renúncia de uma maneira mais explícita, né? Obviamente. E eu poderia falar disso aqui um tempão, dando algumas umas questões visuais para vocês enxergarem. Mas a ideia é que aqui, pode ser também que você está levando aqui uma situação um pouco no banho-maria, você está indo um passo de cada vez, porque você está tentando fazer algum tipo de expansão, você depende muito do outro lado, e isso pode ser aqui a empresa que você trabalha, se isso for uma questão profissional, né? Que você está querendo encontrar a sua estabilidade e tudo, mas você está querendo também mostrar o seu serviço, porque às vezes você é contratado para ser burro, né? Eu sempre falo isso. Você fala assim, mas para que você precisa de uma pessoa tão inteligente se você colocar um mico de circo, faz a mesma coisa, bem treinado, né? Ou se não um papagaio, certo? Então, assim, eu acho que o ser humano, tirando raríssimas exceções, porque tem gente que não quer mesmo, né? Mas eu acredito que todos nós temos vontade de ir trabalhar, se sentir satisfeito consigo mesmo, no sentido, pô, fiz o meu melhor. Consegui mostrar alguma coisa que eu sou capaz, não é? Então pode ser que para às vezes aparece isso de maneira mais explícita, né? Para algumas pessoas. Está aparecendo para Sagitário. Tá? Eu sinto que eu posso mais em termos emocionais ou sociais, então eu quero expandir, mas eu tenho os meus compromissos, como é que eu vou lidar com isso? Poxa, eu tenho mais para mostrar, eu quero expandir aqui como eu estou atuando no meu trabalho, mas eu tenho aqui umas estruturas meio fixas, né? Pode ser que para quem está trabalhando aqui com alguém acima, tá? Alguém que seja, em termos de sociais, uma pessoa talvez mais velha, pode ser na família a figura do pai, não é? Ou alguém que tem esse aspecto da liderança aí na família, tá? E se for no trabalho, um chefe, tem uma pessoa aqui que de certa forma te apoia, tá bom? Nesse seu processo. Deve ser uma pessoa calma, sabe aquela pessoa que escuta mais do que fala, né? Então, uma pessoa que escuta. Você sente que essa pessoa te escuta, porque a gente sabe que a maior parte das vezes que a gente está falando com alguém, a gente finge que não sabe, mas lá no fundo a gente sabe que a pessoa está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque se você pergunta, então, o que você entendeu? A pessoa fica até meio perdida. Vocês já fizeram isso? Eu faço isso porque eu fui professora, eu tinha essa mania. Eu não pergunto o que você não entendeu, eu pergunto o que você entendeu. Porque quando a pessoa fala o que ela entendeu, eu já saco se ela entendeu, entendeu? Vocês entenderam? Quando eu pergunto para vocês o que vocês entenderam, e aí a pessoa conta uma história para mim aqui totalmente diferente daquilo que eu propus, eu falo, opa, tem alguma coisa aqui que saiu do caminho, né? Claro que aqui é uma percepção, aqui não tem certo ou errado na percepção, porque o importante da leitura do tarô é aquilo que trouxe à tona alguma aqui para você. Então, se eu falei algo e te gerou, por exemplo, às vezes felicidade ou raiva, ambas são respostas, entende? Então, não tem problema nenhum, tá? Mas a ideia é que aqui, então você quer encontrar esse equilíbrio, tem uma figura aqui que de certa forma te dá apoio, mas nesse caminho que durante esse processo, às vezes parece que você está indo bem, às vezes te gera um pouco de medo, tá? Porque eu acho que você está indo devagar dentro de um direcionamento de equilíbrio, né? Como eu falei, nessas características, tanto no profissional quanto no pessoal. Só que às vezes você sabe que lá na frente não vai dar só para levar no banho-maria, vai ser o vai ou racha. Por exemplo, se for no trabalho, você vai de vez em quando, né, dando, não, eu fiz isso aqui diferente, uma coisa leve e tal, mas você sabe que em algum momento, você vai sentir aparentemente nesse processo, que em algum momento você vai encontrar algum tipo de resistência, tá? Que aí você vai ter que ser mais o que? Incisivo ou incisiva. Então, no relacionamento, eu tô tentando encontrar esse caminho, mas em algum momento, essa conversa com o outro ali tem que ser claro, olha, eu adoro você, ou eu adoro esse trabalho, eu quero dar o meu melhor, só que assim, eu preciso ter liberdade, entende? Ou eu não posso vir só até aqui, brincar de que posso fazer as coisas e não posso, aqui no meu trabalho, de que posso ser criativo ou não posso, entende?
Ou eu tenho liberdade ou não tenho. Obviamente que quem está num relacionamento sério, ninguém é 100% livre. Aliás, nós não somos livres, né? Não sei se vocês sabem. A gente não é 100% livre. Então, a gente já parte desse princípio. Então, se você está num relacionamento, obviamente que você tem que ter o seu momento de liberdade. Quanto que é esse momento de liberdade que vai ser a grande questão mais para frente? Porque, por enquanto, você vem aqui encontrando essa liberdade aqui, ali, o outro também está levando tal. Mas eu percebo que vai chegar um momento que essa conversa ela tem que ser bastante clara, sabe? Assim, tipo, ó, é o seguinte, daqui tá legal, eu tô indo, mas eu quero mais. Ah, mas não tá bom já pra você? Sabe aquela coisa? Ah, mas já não tá bom pra você? Você fala, não tá bom pra mim, eu quero mais, aqui eu tava só, entende? Quanto mais, esse pouco que eu senti, que eu pude experimentar, né, que eu pude vivenciar, eu tenho certeza absoluta que eu quero mais. Então, para quem está lidando com Sagitário, você está pensando o seguinte, não, deixa fazer, vai, é só por hoje isso aqui, daqui a pouquinho esquece e tal. Tá bom? Aqui tem alguma coisa que mais para frente tem que ser bem conversada. Não acho que Sagitário vai querer conversar, nem você que está com Sagitário, porque é aquela coisa, né? As pessoas estão deixando, bom, é aquele esquema, deixa que o tempo resolve, né? Ou o tempo vai falar, o tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar mesmo, né? Que vai chegar um momento de bifurcação. Mais forte aqui. E aí, o que vai ser isso? Num relacionamento, pode ser que de repente vocês vão entrar num relacionamento diferente daqueles que começaram, né? Tipo, não, a gente... Vamos dar uma invertida agora. Antes a gente tá o tempo inteiro junto, de vez em quando fazer alguma coisa. Agora a gente vai inverter. Agora cada um tem, de certa forma, a sua vida e a gente se encontra. Meio que um namoro, né? Né? É obviamente que isso... Não é que vocês podem morar no mesmo lugar, mas é como se houvesse essa ruptura de que a gente tem só compromisso junto. Não, a gente vai ter compromisso junto de vez em quando. Eu começo a ter aqui uma mudança, tá? Aqui no meu comportamento. Pode ser que aí, gente, um motivo podem ser parte. Não necessariamente seja uma traição isso aqui, tá? Nem apareceu isso. Mas, claro, como a gente tem muita dúvida aqui a respeito das estruturas que eu tô vivendo, não é? Ela com certeza é importante para Sagitário, mas ela tem que encontrar o caminho dela no equilíbrio da liberdade, tá? Então esse compromisso com aquele toque de liberdade. Não me sinto preso. Eu tô aqui porque eu quero, né? Que eu sei que é quase romântico falar isso, não é? Ou talvez idealista, mas na verdade é um idealismo importante. Eu sou uma pessoa que acredito que cada pessoa tem algo especial. Então eu acredito que todo mundo tem que se preocupar com o seu próprio desenvolvimento. Porque quanto mais esse mundo maravilhoso que todo mundo espera, não vai ser conseguido apenas com leis, não é? Tipo, você não pode fazer isso. É uma maneira, né? Entende? De você lidar, de organizar. Mas a ideia é que é o processo interno que vai fazer com que, de repente, um dia nem leis a gente precise, né? Vai ser a própria conduta da gente, né? O aspecto ético e moral que a gente tem dentro de nós. Nossa, não, ninguém tá vendo, mas eu não vou fazer isso aqui. Entende? Essa coisa que eu tô falando. Então, não é de todo errado a gente procurar essa individualidade. E às vezes a gente precisa dar um passo a mais, a gente precisa ter um tempo pra gente, pra fazer grandes coisas. E se a gente tá com alguém e às vezes essa pessoa nos ama também, pode ser isso, né? Eu tô com muitos medos e tal, e aí eu tô ali, eu preciso dar um passo na minha vida. Mas às vezes a gente precisa se encontrar para esse passo, porque a gente sabe que depois a consequência, no fundo, gente, é só nossa. Então eu sinto que esse momento que você precisa encontrar esse caminho, você está tentando ir, né, ali um pouquinho, um passo de cada vez, mas vai chegar uma hora que isso não vai ser o suficiente. Mas aí eu acho que vocês vão estar preparados. Quer ver? Eu só vou esclarecer, então. Deixa eu pegar mais uma carta depois. Justiça. Adoro essa carta. Na verdade, a justiça aqui, ela olha, ela não tá cega, né? Porque geralmente ela tá vendada, né? A justiça aqui, ela tem muito a ver com aquilo que a gente trouxe, né? A causa e efeito, certo? Então, aqui é o seguinte, o que vai prevalecer, provavelmente, dentro de uma decisão final, claro que a ideia é de ser justo, né? E trazer equilíbrio, vai ser o histórico que a empresa, por exemplo, tem com você, e, obviamente, esse relacionamento. Se o histórico não é lá essas coisas, como eu sempre digo, se não tem lastro, então provavelmente a sua ruptura, talvez mais para frente, né? Não exatamente agora, porque 2 de espadas e 2 de ouros, o número 2 ele tem uma certa lentidão, né? Ele vai
ele vai levar um tempo, né? Então, aqui a justiça vai chegar, entende? Então, você vai ter, não é uma coisa também que você tá com ansiedade, para amanhã, não, você tá, inclusive você gostaria de ter muita certeza. Certeza eu acho que você vai ter, vai chegar um momento que você vai ter certeza, você olha para trás, né, e fala assim, realmente, aqui, por mais que esteja difícil essa escolha, né, e esse equilíbrio, esse relacionamento me deu muito, né, ou essa empresa, então eu quero ficar, então eu vou me adaptar, eu vou me esforçar mais para me adaptar do que o inverso, vamos dizer assim, não é? Porque de certa forma todo mundo vai se adaptar. Só vou pegar aqui mais uma cartinha, acabaram virando duas. 10 de ouros e 6 de ouros, é isso. Eu acho que o que você quer, antes de mais nada, apesar da sua liberdade, você está valorizando, sim, as suas estruturas, aquilo que te deu equilíbrio, aquilo que investiu em você. Tem muito disso aqui. Eu não vou trocar, né, uma situação completamente nova por alguém que investiu em mim. Então, você entrou numa empresa, você entrou, você não tinha nada, alguém investiu em você. Eu quero mais. Não, beleza, eu quero mais, mas eu tenho esse sentimento aqui de gratidão, né, com essas pessoas, com essa empresa, e por mais que eu, de repente, posso fazer já, né, alguma coisa, mudar já, eu vou dar mais uma chance, né, ou eu fico mais um tempo, ou a gente arranja um termo aqui, tá, não vou ter toda a liberdade que eu queria, mas eu consigo alguma coisa, né, essa questão da sua escolha, o peso de cada lado, né, porque é uma balança, ela vai pender para um lado ou para o outro. O equilíbrio nem sempre a gente quer a balança assim, mas é uma balança que aqui a gente está vendo uma foto, mas pode ser que esses pratos já tivessem muito diferentes, né? Com esses 6 de ouros. Teve uma época que a balança estava, né? Vamos supor que aqui seja eu e aqui o outro, né? Então eu estava lá embaixo e a pessoa que investiu em mim lá em cima, então ela investiu em mim para eu me equilibrar. Então eu vou levar isso em consideração, tá? Então, porque o 6 de ouros fala disso. Então, a minha decisão, eu vou olhar para o passado. E eu vou ver, né, aquilo que, de certa forma, investiu em mim. Se investiu em mim, é justo dele. Estou olhando aqui nesse aspecto da carta de vocês. Vocês sentem que é justo, né? A escolha não é exatamente algo que eu quero, não. A escolha vai ter um peso. Então, se a gente tem uma equação, né, a variável, essa pessoa, esse trabalho, ela vai ter um peso para você, maior ou menor, claro, dependendo de quanto que essa pessoa, esse grupo ou essa empresa investiu em você. Você vai levar isso em consideração. E eu acho que isso é bem maduro mesmo, né? Bem típico do Rei de Copas, não é? Eu acho que isso é bem legal, não é? A gente tem que procurar a nossa individualidade sem esquecer, né, daquilo que trouxe a gente até aqui, não é? Não, é a partir de hoje. Uma ova, que é só a partir de hoje. O bem e o mal que foi feito não é só a partir de hoje. É mais ou menos que outro dia, eu não sei como é que é o nome disso, né? Na verdade, nesse mundo que a gente vive, que nem essas moedas eletrônicas, né? É que elas não tem como, depois que entrou, vamos supor que a pessoa perdeu, ninguém pega mais, não é isso? Tem uns negócios meio doido, assim. A partir do momento que você entrou, você não sai mais, não tem como apagar. Isso é a vida, não é? Eu acho que é isso. Então, o bem e o mal não é a partir de agora zero, não. A partir de agora, a gente age diferente diante do que aconteceu. Mas não é assim, a partir de agora zeramos. Geralmente, quem quer que você zere é aquela pessoa que pisou no tomate com você, né? No tomate, né? Na plantação de tomate toda e quer que você simplesmente tenha uma posição com ela como se vocês fossem a primeira vez, né? Tipo, tô zerado. Não é assim, não é? Então, o bem e o mal aqui, ele tá sendo considerado, né? Não é, partimos do zero. Partimos do zero a partir de agora, mas diante de uma reflexão bastante consciente do passado, daquilo que foi importante ou não. Ok? Nem sei que título que eu vou dar, mas eu tenho preguiça de dar título um pouco. É que eu tenho vários títulos que vão passando, aí eu não quero parar de falar, eu não escrevo. E eu não reassisto isso aqui, né? Seria até interessante. Bom, eu acho que eu vou ter que pensar, mas eu achei bem interessante a leitura de vocês. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, um beijo e até mais.